Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia, eu sou formada em Letras Espanhol pela Unespar e hoje eu estou aqui para falar de uma autora maravilhosa, uma das autoras que eu pesquisei no meu TCC, e eu vou trazer aqui um pouquinho mais sobre a vida, sobre a trajetória dessa autora. Então, para que vocês saibam qual é essa autora, né, de quem estou falando, eu vou colocar aqui então para vocês, espelhar aqui então. Vamos lá. Bom, pessoal, então, primeiramente, né, esse curso faz parte do projeto Imagens Literárias Hispano-Americanas do século XX e século XXI, e a autora que eu irei trabalhar com vocês hoje é a Mari Grueso, essa autora aqui bonitinha que vocês podem ver nessas duas imagens, tá? Bom, então, eu preparei uma introdução em forma de tópicos para que vocês saibam o que nós iremos trabalhar nesse curso, então. Então, passo a passo que eu irei abordar para vocês. Então, primeiramente, eu irei falar sobre a trajetória, uma breve trajetória, né, uma breve biografia sobre a autora. Então, quem é Mari Grueso? Né, quais foram a sua trajetória ao longo da vida, né, dessa autora? Além disso, eu irei abordar também algumas obras da autora, sempre fazendo uma reflexão sobre o que ela trata nessas obras. Depois, a trajetória na literatura. Então, quais foram os prêmios que a autora conquistou? Se ela teve realmente esse reconhecimento ou não, tá? E, por fim, ali irei analisar dois poemas dela, sempre fazendo também uma reflexão crítica acerca das características que a autora ela desenvolve nos seus escritos, tá? E, por último, ali, fazer uma reflexão sobre a escrita, uma análise geral do curso de hoje, né? Sobre as características que nós conseguimos verificar da autora. E também eu deixo umas referências para que vocês possam, então, ver e com mais ênfase, né? Porque aqui será uma aula mais breve por conta do tempo, senão eu ficaria aqui falando e falando sobre a autora, mas eu deixo as referências que eu utilizei para que vocês possam posteriormente pesquisar um pouco mais sobre a autora. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui, né, quem é essa autora que sempre, quando ela vai nas suas palestras, quando ela dá aula, ela leva as suas bonecas, que mais para frente eu irei falar a simbologia dessas bonecas para a autora. Bom, então, Mari Grueso Romero é uma escritora, ela é poetisa, contadora de histórias e professora colombiana. Então, ela nasceu em Guapi, na Colômbia, Cauca, né, em 1947. Então, Guapi, ele é um município localizado na Colômbia, que fica, então, no distrito, né, do departamento de Cauca. E a autora, o que ela disse pra gente, né? Ela disse que que ela teve uma vida acadêmica bem extensa e que ela começou graças ao apoio do seu marido, que se chama Moisés Zúñiga, né? Que foi ele que deu o ânimo para que ela pudesse, então, ingressar na universidade. E este ingresso na universidade foi em 1999, em que ela se formou em Letras Espanhol na Universidade del Quindío. Então, foi ali que ela começou a ter o contato com essa vida acadêmica. No ano seguinte, em 2000, ela se especializou no ensino de literatura e, em 2003, ela graduou-se em especialização em jogo e recreação para o desenvolvimento social e cultural. E aí, continuando a sua vida acadêmica, em 2004, ela obteve, então, o diploma em gestão de projetos culturais pela Universidade del Pacífico. E algo que a gente pode observar, né, que a autora ela nasceu em 1947. Só que somente em 1999 que ela ingressou na universidade. Então, aos 52 anos, ela teve esse primeiro contato acadêmico. E em uma das entrevistas que ela deu, ela falou essa frase que eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito interessante compartilhar. Ela disse assim, que não há edad limite para aprender e para ensinar. E é bem isso mesmo, né? Porque para ela, por mais que ela tenha começado aos 52 anos, ela, por conta de vários motivos, né? Por várias questões sociais, econômicas,
que fez com que somente aos 52 anos ela ingressasse na universidade, ela disse que não tem limite para aprender e tampouco para ensinar. Tanto é que tudo que ela aprende, né, toda a sua bagagem acadêmica, ela vai levar, então, para a comunidade, porque ela acredita muito nessa questão de ensinar a sua comunidade. E é bem isso mesmo, porque muitas vezes a gente acredita assim, a gente tem vários projetos em mente, só que aí vem aquele pensamento de, eu não tenho idade mais para começar, ou não tenho tempo. Então, na verdade, acho que é mais a força de vontade mesmo de você começar, né? Dar o primeiro passo. E para a autora, ela deixa bem nítido, né, nessa frase aqui, que não tem idade limite para aprender e tampouco para ensinar. E eu achei muito relevante e bem significativa essa frase aqui. Bom, pessoal, continuando aqui sobre a autora agora, eu trouxe algumas obras dela. Eu queria muito trazer as capas, né, as imagens dos livros que ela publicou. Só que eu consegui somente desse aqui, Quando os Ancestros Chamam. Mas eu irei explicar um pouquinho sobre cada um para vocês, tá? Vamos lá. Então, o seu primeiro livro publicado foi em 1997, que se chama El otro yo que sí soy yo, Poemas de Amor e Mar. Então, é algo muito importante a se observar nas obras da autora, e até mesmo nos títulos que ela leva, ela sempre vai fazer essa menção ao mar. Então, o mar tem muito significado para a autora. Essas questões naturais, esses fenômenos da natureza, tem muita influência, tanto na obra quanto nos títulos também. Tanto é que a outra obra, que foi publicada em 2003, se chama El Mar e Tu. Então, vocês podem observar realmente essa influência que a autora ela sempre leva de questões da natureza nas suas obras, tá? Bom, e um dos seus livros mais conhecidos, ele se chama Negra Soy, que foi publicado em 2008. Esse livro ele vai falar sobre a subjetividade do negro, sobre a identidade do negro, sobre a aceitação, porque ela também carrega muito consigo essa questão da representatividade, de aceitar, né? Eu sou negra e sou negra com muito orgulho. Então, esse livro ele é bastante significativo para a autora, tanto é que é um dos seus livros mais conhecidos por isso, porque ela leva essa identidade do negro nesta obra. Ela vai levar em todas as obras, sempre a questão da ancestralidade, do negro. Mas aí nessa obra, como leva o título Negra Soy, deixa mais nítido ali do que se trata a obra no geral. Bom, e a última obra aqui que eu trouxe para vocês é de 2015, né? Ela foi publicada em 2015 e se chama Quando os Ancestros Chamam. E aí eu trouxe aqui a capa para vocês. Gente, e o nome já disse, né? Quando os Ancestros Chamam. A autora, nesta obra, ela faz menção sobre a importância da gente conhecer os nossos ancestrais. Então, da gente saber de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós iremos, então, né? E essa influência dos nossos ancestrais, a conversa que é passada de mãe para filho, de vó para neto. Então, essa questão que é passada de geração em geração, ela vai deixar bem nítido aqui nesta obra, tá bom? E aí ela vai dizer que essa obra, ela fala sobre a questão da afrodescendência, né, que é passada de mãe, de filho, de esposas, de netos, que vai habitar, então, esse aspecto mais espiritual da autora, tá bom? Então, com isso, nós podemos observar que a autora, no caso a Mari Grueso, nas suas obras, ela sempre vai resgatar, então, a verdade, a cultura, a sua história, e sempre querendo transpor ao leitor para que ele possa, então, compartilhar das suas vivências e sempre resgatar as tradições pelas quais ela vai lutar em todas as suas obras e fazer com que, através das palavras, as pessoas elas não se esqueçam dessa tradição que ela tanto
defende, tá? Que seja mantida e que seja também conhecida através de outras pessoas, tá? Vamos lá. Bom, algo que eu gostei bastante e nas obras da autora é que, além de escrever poemas, ela também escreve contos. E eu trouxe aqui para vocês dois contos que são muito simbólicos, porque vão retratar a criança negra na literatura infantil. Então, primeiramente, o porquê que eu trouxe essas duas obras? Porque eu acho que é muito importante que nós tenhamos essa percepção e também essa ideia de educar as nossas crianças, sobretudo crianças negras, né, a se aceitarem, a terem um contato com essa representação logo cedo, porque quando a criança ela tem um contato com outras crianças negras, na televisão, ela se vê ali representada, mais rápido será essa aceitação, né, essa aceitação do ser negro, porque eu falo que a aceitação realmente ele é um processo. Então, a criança, né, negra, ela precisa passar por esse processo de aceitação para que a vida dela, né, posteriormente se torne um pouquinho mais fácil. Porque a partir daí, a partir dessa aceitação, ela já consegue entender o porquê de algumas problemáticas que existem no Brasil e até mesmo no mundo, né? Vamos lá. Então, a primeira obra que eu trouxe aqui para vocês se chama La Muñeca Negra, de 2011. Então, essa é a primeira imagem aqui que vocês podem observar. E a segunda, La Niña en el Espejo, de 2017. Bom, vou falar um pouquinho sobre La Muñeca Negra. É uma obra, assim, que vai retratar, então, a história, né, de uma criança que sonha em ter uma boneca negra. Então, é bem interessante. Vamos lá. Eu trouxe essa citação para a gente poder, então, conversar um pouquinho com ela. Vamos lá. A citação disse assim. Está em espanhol, mas aí depois eu faço a tradução para vocês, tá? Tu siempre me dices muñeca negra, y como soy una muñeca negra, entonces yo creo que me han hecho muñecas negras como yo. No, hija, no puedo regalarte una muñeca negra, porque nunca la he visto, y si hubiese visto, tampoco tengo dinero para comprarla. Pero mamá, yo quiero una muñeca que sea de mi color, que tenga ojos de chocolate e la piel como um carbono. E aí nós podemos observar que é um diálogo entre mãe e filha, em que a filha fala assim para a mãe: mãe, você sempre fala que eu sou uma boneca negra e por isso eu quero ter uma boneca negra assim como eu. E a mãe ela vai contestar, né? Ela fala assim: não, filha, eu não posso te dar de presente essa boneca porque eu nunca vi uma boneca negra. E se eu tivesse visto, eu não tenho dinheiro para dar essa boneca para você. Então, olha que sacada que a autora teve. Então, ela trouxe aí uma problemática que muitas vezes, na nossa sociedade, as crianças, né, pessoas negras, nós não nos vemos representados na mídia. E hoje em dia, ainda assim, há uma grande resistência nessa representação, só que nós vemos Barbies negras, bonecas negras, e aí fica a reflexão. O que eu sempre penso, será que os fabricantes, né, essas pessoas, eles fazem essas bonecas negras porque eles acordaram e falaram, não, os negros, eles precisam ter essa representação, ou foi somente por algo comercial, para vender, porque eles viram que essas pautas, elas estão se tornando cada vez mais urgentes, e cada vez mais nós estamos vendo e ouvindo também questões sobre discriminação racial, sobre a questão da identidade do negro. Então, aí fica essa reflexão. Será que essas bonecas, elas estão sendo lançadas e cada vez mais visibilizadas pela sociedade por algo que a pessoa acordou e falou, não, a gente precisa dar essa representatividade para as pessoas negras, ou por questões comerciais, né? Então, lógico que nós não podemos falar dessa questão dos avanços, né? Lógico, tivemos vários avanços, mas também demorou tanto para a gente ter essa representatividade. Então, é algo assim a se questionar também,
tá? Bom, e aí, depois dessa conversa, a menina fala que ela quer ter uma boneca que seja da cor dela, que tem os olhos de chocolate e a pele feito um carvão. Então, o que nós podemos notar a partir desse pequeno fragmento que eu retirei do conto da autora? Que a criança, ela se identifica como negro desde pequeno, então ela tem essa percepção que ela é negra e que ela quer ter uma boneca que a represente, e que a aceitação, como eu disse para vocês no início, é um processo. Então, se essa criança ela já tem essa percepção logo no começo, fica mais fácil, fica mais... não que a vida dela se tornará mais fácil, mas essa questão dela se entender como indivíduo negro no mundo. Então, ela vai verificar e ela vai, através das suas vivências, entender o porquê, muitas vezes, ela demora para conseguir algumas coisas, algumas adversidades que ela vai encontrar ao longo da vida. Então, fica um pouquinho mais fácil ela saber lidar, por conta dessa aceitação e dessa identificação desde pequeno. Bom, lembrando, né, quando eu fiz a leitura desse conto, em algumas partes, eu lembrei de um livro que eu li, da Toni Morrison, que se chama O Olho Mais Azul. E aí vai retratar a criança, uma criança negra, que ela ganha uma boneca. Só que a boneca é branca, loira e de olhos azuis. E a criança, ela não gosta dessa boneca, porque ela fala que ela não se sente representada. Então, todo mundo, quando a vê com a boneca, fala, ai, que linda a sua boneca, só que para ela, não. Ela queria ter uma boneca negra. E aí já dá pra gente fazer essa referência com o conto de Mário Grueso, La Muñeca Negra, tá? Que a criança negra, ela quer ter essa representação, ela quer se olhar, ela quer ver ali a boneca e se sentir representada. Bom, o outro conto, que se chama La Niña en el Espejo, de 2017, também a autora ela vai retratar a protagonista, uma criança negra, que aí narra, né, em que a autora, essa criança, na verdade, ela vai se descobrir através do espelho que a sua beleza é o reflexo das características da sua mãe. Então, a gente pode perceber o que também através desse ponto? Que o reflexo da criança são as características da mãe. Então, nós podemos perceber o quê? O resgate da ancestralidade, também a aceitação, porque a criança ela se olha no espelho e esse reflexo, ela consegue notar as características da sua mãe e se aceitar também por conta disso. E essa representação do espelho é muito interessante, por quê? Porque o reflexo, quando nós nos olhamos no espelho, nós não vemos somente ali a nossa imagem. Nós fazemos uma reflexão ali de tudo o que leva, né, a nossa imagem, essa carga ancestral, né, de o porquê nós estamos aqui hoje. Porque os nossos ancestrais lutaram para sobreviver e aí nós estamos aqui. Então, esse reflexo é muito interessante porque quando a criança ela se vê e observa as características da sua mãe, é isso que nós levamos, né? Essa carga dos nossos ancestrais, essa força, essa resistência, tá? E aí, o que me chamou mais a atenção nesses dois contos que eu trouxe para vocês é esse resgate da negritude pelo olhar da criança. E aí, o que me fez lembrar da minha infância, né? Que eu tinha um boneco que eu não largava dele. Era um boneco negro, eu não lembro o nome agora, eu tentei lembrar para trazer para vocês. Mas, assim, eu tinha esse boneco negro, ele me representava, só que, ao mesmo tempo, quando eu ia brincar com a minha irmã, nós brincávamos que nós tínhamos o cabelo liso, sabe? Então, por mais que eu tinha essa representatividade, faltava algo. Faltava eu assistir a TV, ligar a TV e assistir desenhos que retratassem protagonistas negros, filmes que retratassem protagonistas negros, para que eu pudesse me aceitar também, por inteiro. Né? E não só ali a representação de um boneco, mas aí quando eu brincava fora de escolinha, de amigas, eu queria ter o cabelo liso, entendeu? Então é isso que falta. A reflexão que a gente
pode levar diante desses dois contos é a questão de que a ajuda dos pais neste processo de aceitação, nesse processo de identificação é essencial, tá? Então, desde pequeno, você ler contos, ler histórias para os seus filhos em que os protagonistas sejam negros e que não sejam estereotipados, então, que sejam protagonistas que retratam realmente a negritude, e entender também para que a criança ela possa entender o seu lugar na sociedade. Então, eu posso ser quem eu quiser, por mais que haja várias adversidades no mundo, eu consigo ser quem eu quiser. Então, acho que esse conto traz essa reflexão para a gente, além de outras reflexões também, tá bom? Vamos lá, pessoal. Além desse retrato nos contos da criança negra, sendo a protagonista da sua própria história, dali do próprio conto, a autora ela vai resgatar também a sua infância e a tradição oral nos seus escritos. Algo que eu achei muito interessante, porque quando eu estava lendo entrevistas, artigos sobre a autora, eu quis saber sobre essa questão da tradição oral. Aí eu pensei, eu falei, será que essa tradição oral ela é antiga ou é um pouquinho mais atual? E eu, nas minhas pesquisas, eu vi que não. Essa tradição oral ela é um pouquinho mais antiga. E a partir dessa primeira imagem aqui, nós podemos observar os griotes, que são os guardiões da tradição oral. E aí eu fiz uma pesquisa e trouxe para vocês que esses griotes, eles existem até hoje, até os dias atuais, são sociedades, então, africanas, subsaarianas, tá? Que dão grande importância à oralidade, ao conhecimento que é transmitido de geração a geração por meio das palavras. Então, o que eles querem através dessa preservação da tradição oral? Garantir a preservação da cultura. Então, nós sabemos que quando algo é oralizado e passado de geração em geração, terá, sim, algumas interferências, muitas vezes as pessoas irão aumentar alguns pontos, só que nada que irá afetar, de fato, algo assim muito... que será muito, como eu posso dizer, muito significativo, tá? Então, agora, por exemplo, eu sempre me faço esse questionamento também. Quando nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil ou no mundo, nós vamos pegar, então, um livro de história, e aí foi oralizado tudo o que está escrito e depois passado para o papel. Só que o que foi passado para o papel é uma ideia e um conceito ali a partir da ideia do colonizador, do branco, e não do negro que foi escravizado, que foi arrancado das suas terras, né, de uma maneira cruel, como nós já sabemos, para ser escravo, né, aqui. Então, uma reflexão aqui que fica é assim, quando algo que é oralizado e passado para o papel, muitas vezes a pessoa que está escrevendo, ou a pessoa mesmo que falou para que a outra pudesse ali passar para o papel, terá muita interferência pessoal, muitas vezes a pessoa não irá transcrever corretamente o que realmente aconteceu. E é isso que eu vejo quando nós vamos olhar os livros que falam sobre a escravidão, que é o branco europeu que escreveu, a partir do ponto de vista dele. Então, essa tradição oral dos griotes tem como objetivo a preservação da cultura. Então, aquele conhecimento que é transmitido de geração em geração por meio das palavras, ele não terá nenhuma interferência. Será algo mais tradicional ali, tá bom? E a autora, ela diz isso, que a tradição oral é muito importante para que ela possa preservar a cultura dela, essa cultura afro-colombiana que ela sempre carrega nos seus escritos. E aí, sobre a sua infância, ela coloca aqui também, numa entrevista, uma citação. Na verdade, ela fala, que eu trouxe para vocês, uma parte do fragmento que ela falou, sobre essa questão do resgate da infância, que eu vou ler para vocês.
Então, ela fala assim: yo traigo el recuerdo de las vivencias de mi infancia, las rondas infantiles, la hechura de muñecas de pan, los bautizos, los arrullos y los alabaos eran para la convivencia pacífica entre las personas. Estos saberes son los que yo refuerzo en mi poesía para que la gente autorreconozca sua identidade negra. Então, o que que ela faz? Ela vai resgatar essa vivência que ela teve na infância dela, a partir do quê? Das rodas de conversas, então essa tradição oral também é bem forte. E aí, tudo isso, essa hechura de muñecas de pan, ela fala que na infância dela, eles não tinham bonecas. Então, o que eles faziam? Eles mesmo confeccionavam as bonecas, né? E isso é muito significativo para ela. Então, por isso que até nos dias de hoje, nos dias atuais, ela vai confeccionar bonecas, tá? De pano, de tecido, né? E levar nos congressos, nas aulas. Ela sempre leva essas bonecas com ela. É algo que para ela é significativo. Ela precisa ter essa representatividade, né? E aí, nos batizados, tudo isso fazia o quê? Era bom para a convivência pacífica entre as pessoas. E quando ela fala assim, ó, recuerdo de las vivências de minha infância. Então, ela vai lembrar das vivências da infância e vai reforçar na poesia dela. Nesta parte aqui, eu lembro muito de uma escritora brasileira chamada Conceição Evaristo, que eu sou apaixonada também, quando ela cria esse neologismo chamado escrevivência. Então, escrever a partir da vivência, a partir do olhar do negro. Então, a partir do que realmente o negro é, a partir dessa resistência. Então, eu consegui fazer essa associação, essa referência entre a escrevivência da Conceição Evaristo, perdão, da Conceição Evaristo, e a vivência que a Mari Grueso, ela leva também nos seus escritos. Então, gente, olha que interessante. Ela também, a Mari Grueso, ela vai escrever a partir das vivências. E ela fala que todos esses saberes que ela conseguiu ao longo do tempo, ela vai reforçar na poesia dela, e a parte mais bonita que eu acho aqui, para que as pessoas se autorreconheçam a sua identidade negra. Então, toda essa tradição, a sua infância, a tradição oral, os batizados, as rodas de conversa, ela reforça na poesia para que as pessoas se autorreconheçam. Então, a sua identidade negra. Porque muitas vezes, quando nós estamos lendo um poema, um conto, uma crônica, por mais que não passou com a gente ali no que está escrito, a gente consegue se identificar em alguns detalhes. Nossa, minha avó falou isso para mim já, minha mãe falou isso. Então, é esse autorreconhecimento da identidade do negro. E a autora, ela faz isso com maestria e ela consegue retratar a partir da sua vivência e a tradição oral, tá bom? E aqui essa outra imagem, é uma imagem muito bonita, que são duas crianças negras, cada uma com o seu livro, e aí vários livros ali voando, né? O que para mim fica muito nítido, que é o que eu sempre acho mesmo, essa questão de você, que o conhecimento abre portas, né? Que a partir do conhecimento nós podemos nos encontrar, nos identificar, e a leitura, a literatura, ela é capaz de fazer isso com as pessoas, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, e a partir disso, né, então, a autora, ela, a partir do seu trabalho, na verdade, graças ao seu trabalho artístico e pedagógico, ela ganhou diversas homenagens e reconhecimentos. Aí eu trouxe aqui para vocês alguns. Então, em 1997, a Normal Nacional de Iguape concedeu o reconhecimento à primeira poetisa consagrada do Pacífico de Cauca. Já em 2017, a Universidade de Santiago de Cali concedeu-lhe o Prêmio de Mulher do Ano na área literária. E neste mesmo ano, a Secretaria da Educação de Vale de Cauca lhe concedeu o Prêmio de Melhor Professora em reconhecimento ao seu projeto etnoeducativo. Então, vocês imaginam a satisfação que ela teve em ganhar esses prêmios, né? Então, de melhor professora no projeto etnoeducativo. Então, essa questão da identidade do negro, ela sempre reforça
que a comunidade dela, da Colômbia, eles precisam se identificar, precisam saber também sobre as tradições do seu povo, né? Bom, e também ali no ano de 2007, Mari Grueso, ela se tornou alma negra. Então, o que seria essa alma negra que foi concedida, então, pelo Museu Raio? Esse título, né, esse prêmio, ele é concedido a mulheres poetisas que alcançaram a excelência. Então, ela, para eles, né, e acredito que pessoalmente também ela tenha alcançado a excelência. Por mais que nós não sabemos muito assim da trajetória, nós não a conhecemos profundamente, eu vejo que é muito importante esses prêmios e essa aula também de hoje para que vocês possam conhecer outras autoras. Eu não sei se vocês tinham conhecimento sobre Mari Grueso, mas olha que interessante, né? O tanto que essa autora ela é significativa para a nossa sociedade. Então, o quanto é importante que nós tenhamos o contato com autoras negras e para que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória. E aqui o último prêmio que eu trouxe para vocês foi em 2012, que ela recebeu pelo Ministério da Cultura. E esse prêmio ele foi dado pela dedicação ao enriquecimento da cultura ancestral das comunidades negras, racial, palenco e afro-colombiana. E ela foi reconhecida por esse prêmio como uma das 100 pessoas mais influentes do Vale de Cauca, então, onde ela nasceu ali. E aí, graças à sua produção literária, na qual ela se apresenta ali como orgulhosa da sua raça e vai defender sempre a sua cultura. Então, olhem que interessante, o tanto de reconhecimento. Só que eu penso assim, ela teve todo esse reconhecimento e ainda assim a voz dela não transpassa outros universos. Então, acho que esse curso é interessante para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre essa autora que, infelizmente, não é tão visibilizada, pelo menos aqui, no âmbito da literatura, em específico na literatura hispânica, eu vejo que quando nós vamos trabalhar sobre literatura de autoria feminina, que é muito raro também na academia, nós não retratamos a mulher negra na literatura. E a Mari Grueso, ela poderia ser muito bem vista nas aulas de literatura. Então, fica aí também uma reflexão, né? O porquê nós não estudamos tanto mulheres na literatura quando nós vamos falar sobre grandes poetas, sempre são aquelas pessoas mais renomadas, ou os brancos, né, que tomam conta ali da academia, tá bom? Vamos lá. Bom, e aí, como eu disse para vocês, as bonecas têm muita representatividade para a Mari Grueso, por quê? Porque, como eu falei também, ela não, na infância dela, ela não tinha essa representatividade, então ela não tinha as bonecas, eles que faziam, né? A comunidade ali que fazia. E, bom, e ela sempre leva essas bonecas nos congressos, nas aulas, então ela sempre tá ali com o microfoninho e a bonequinha do lado, contando recitando os poemas ou falando dos contos dela, da trajetória, e isso é muito significativo, né? Que eu acho que a partir disso, o que ela quer, né? Ela tenta resgatar o que ela não teve na infância dela. Então, ela possibilita que outras crianças negras elas se enxergam através dessas bonecas. Eu falo que se tivesse aqui no Brasil, se ela fosse daqui do Brasil, eu com certeza iria ter todas essas bonecas que eu acho muito lindo. E na minha infância eu também não tive esse contato tão grande com bonecas negras, né? Eu tive um boneco, só que ainda assim esse contato ele não foi tão forte, tá? Na minha infância. E eu achei muito interessante trazer para que vocês possam ver que realmente ela tenta resgatar essa cultura, essa identidade do negro, para que as crianças elas se enxerguem cada vez mais nessas bonecas. Vamos lá.
Bom, e agora eu vou analisar dois poemas da autora. O primeiro poema, ele se chama Negra Soy. Eu vou ler aqui o poema e depois eu analiso, faço a tradução do que ele fala para vocês, tá? Que eu trouxe o poema aqui em espanhol. O poema se chama Negra Soy. ¿Por qué me dicen morena? Si morena no es color. Yo tengo una raza que es negra y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento, diciéndome de color. Diz que para endulzarme la cosa y que no me ofenda yo. Yo tengo una raza pura y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. A sangre y fuego rompieron las cadenas de opresión y ese yugo esclavista que por siglos nos aplastó. Perdón. La sangre en mi cuerpo se empieza a desbocar, se me sube a la cabeza y comienzan a protestar. Yo soy negra como la noche, como el carbón mineral, como las entrañas de la tierra y como el oscuro pedernal. Así que no disimulen, llamándome de color, diciéndome morena, porque negra es que soy yo. Então, gente, olha que poema forte e significativo. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a denúncia. Então, ela vai denunciar o racismo aos que tentam mascarar a realidade. E a outra denúncia também que ela faz, e é algo que eu já vivencio, as minhas irmãs vivenciam muito, que é a questão de ser chamada de morena. Gente, as pessoas, muitas vezes, elas pensam que chamando a gente de morena vai amenizar, porque chamar de negro é um xingamento. É como se fosse um xingamento. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando, ai, que morena linda, ai, a morena ali, a morena ali. Como se me chamasse de negra fosse me ofender, entendeu? Então, ela já faz logo de cara essa denúncia, negra soy. E aí, logo no começo, ela fala, por que vocês me chamam de morena? Se moreno não é cor. E ela fala que ela tem a raça que é negra, e aí ela tem muito orgulho dessa raça que veio dos ancestrais dela, né, africanos, e que por conta de romper ali as cadeias, né, de romper com as adversidades, com tudo que desses preconceitos, nós alcançamos a liberdade. Então, isso eu acho muito interessante, porque ela vai fazer essa denúncia mesmo, da questão da identidade do negro, ela reforça, e ela tem orgulho da raça negra, tá? Da raça dela. E outra coisa também que eu verifiquei, que o poema, ela vai construir frases que se aproximam da realidade. Então, por exemplo, aqui, ó, da realidade não, gente, desculpa. Ela constrói frases que se aproximam da oralidade, da fala. Então, aqui, ó, uma história para contar. Então, ela poderia colocar para contar. Não, ela coloca mesmo como se ela estivesse conversando. Uma história para contar. E aí, outra, ela coloca aqui também, algo que eu achei interessante, é que o poema dela segue ali sempre uma estrutura fixa, em que ela se preocupa bastante com a rima. Então, ela coloca aqui, ó, uma história para contar, alcançou la libertad. Se empieza a desbocar e comienzo a protestar. Então, ó, mineral, pedernal, é interessante porque além dessa aproximação com essa construção de frases que se aproximam da fala, ela também se preocupa com a questão das rimas no seu poema. Então, esse poema ele é bem forte, esse poema, ele realmente reforça essa questão da identidade, da ancestralidade, tudo que eu venho falando para vocês anteriormente, ela vai colocar nos seus poemas. Então, vejam, ela resgata a ancestralidade, ela se aproxima da fala e ela tem orgulho disso. E, ao mesmo tempo, ela fazendo o quê? Essa denúncia. Ela sempre faz denúncia nos seus poemas também, para que o leitor ele possa refletir um pouquinho mais sobre a nossa sociedade, tá? Vamos lá. Bom, e aí o segundo poema se chama Pobreza Negra. Este poema, gente, ele vai falar, eu não vou ler aqui na íntegra, mas ele fala sobre a criança
aqui parece que é recém-nascida, porque ela precisa que a mãe amamente, né? Só que o que acontece? A mãe precisa trabalhar. Então, desde muito pequeno, ele sente essa ausência da mãe. E a mãe precisa trabalhar, e para que isso aconteça, ela deixa a criança com a vizinha, e a vizinha não consegue amamentar essa criança. E aí já mostra, né, desde no começo ali do poema, que representa ali as memórias da autora. Pode ser que ela tenha passado por isso na sua infância, tá? Esse resgate também da cultura, porque tem várias palavras que fazem parte da cultura colombiana, tá? Além disso, da vida cotidiana também da mulher, sobretudo aqui da mulher negra. Então, vai retratar o quê? Essa mulher que precisa trabalhar, que precisa dar o sangue para conseguir, então, sustentar a sua família. Tanto é que aqui no finalzinho desse poema, ele fala assim, ó, La mamá no tiene leche, porque em ayunas está. Então, ela está trabalhando. Pero le bajará gota a gota la sangre la mamá. Então, ela vai fazer de tudo para conseguir esse sustento para a família. Então, vai dar o sangue ali. E aí é o retrato da vida de muitas pessoas, né? E outra coisa que eu vejo também são as rimas, tá? Então, ó, Aruijará, quiçá, dormirá, então ela quiçá novamente, então ela se preocupa com a rima, alimentará, mamar, e também essa questão de se aproximar da fala. Embarcou palamá, né? Então, olha, pá, chupar, então, ela poderia colocar para chupar, só que não, ela quer. Eu acredito que também seja uma forma dela se aproximar mais do leitor que está lendo. Essa é uma forma dela de mostrar mesmo como nós falamos no cotidiano, que nós não falamos assim, totalmente o português ali que eu falo, português tradicional, né? Não seria essa palavra, mas agora eu esqueci qual que é a palavra. Mas então, esses dois poemas a gente pode observar essa questão da identidade, da cultura e das memórias. Bom, pessoal, e aí, para finalizar a aula de hoje, eu trouxe aqui algumas reflexões acerca da escrita de Mari Grueso. Bom, primeiramente, que eu observei, para a autora, a literatura, ela é uma arma, então, de combate ao racismo e à discriminação. Então, ela vê a literatura como uma forma de fazer denúncias, de mostrar a realidade do povo negro e também, ao mesmo tempo, de reforçar a identidade do negro. Coloquei aqui também a questão da verdade, cultura e história, porque lembra que eu falei para vocês sobre a questão da tradição oral? Então, essa tradição oral vai resgatar o que é realmente a verdade, o que realmente aconteceu, o que realmente ela vivenciou. Então, por isso que é a verdade, a cultura e a história. Ela sempre também coloca em outros poemas sobre a questão dos africanos, de como eles vieram para cá, qual foi a maneira, essa questão da desigualdade social, ela sempre vai reforçar também nos seus escritos. E aí, a tradição oral, que eu disse que veio lá dos griots e atualmente é forte também essa questão da tradição oral, para a preservação da cultura, e partilha por quê? Porque ela diz que a partir dos seus escritos, ela quer compartilhar o que o povo vivencia, as tradições, através das palavras, para que o povo negro não seja esquecido, tá? Além disso, o reconhecimento por quê? Porque nos seus contos vocês veem que as crianças elas se reconhecem como negro, a identidade, a questão da resistência, né? O que nós temos que resistir a cada dia para conseguir um lugar ao sol e o empoderamento. Então, quanto mais nós nos identificamos como negros, nós vamos nos empoderando nos dias atuais. Aí a identidade, ternura, porque com as suas bonecas ela consegue ali fazer com que as crianças elas tenham esse reconhecimento e essa questão da ressignificação. Então ela vai ressignificar o que é o negro, o que é você ter orgulho da sua nação, orgulho da sua cultura, e isso é o que me faz
gostar cada vez mais da autora, porque ela consegue fazer isso e ela faz isso com maestria e de uma forma poética. E as referências para que vocês possam visualizar com mais calma depois, tá? Tudo que eu disse aqui para vocês. E muito obrigada pela atenção, gente. Aqui eu deixei o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, e também meu Instagram, que lá muitas vezes eu coloco trago autoras negras, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquei muito feliz pelo convite. E o que fica, né, a reflexão que fica é que nós temos que ter mais contato com essa literatura negra, ler mulheres negras, porque nós sabemos que em pleno século XXI, elas ainda não são tão visibilizadas, tá, na nossa sociedade. Então, espero que vocês possam ter o gosto de procurar mais autoras e se identificar com a história e propagar essa ideia da literatura de autoria feminina, tá bom? Muito obrigada pela atenção e nos vemos. Até mais, gente. Beijo.